Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, nosso terceiro conteúdo de hoje, depois da nossa live pós-jogo, vamos falar sobre Botafogo, nesse conteúdo aqui de domingo, em relação a técnicos. O Glorioso, através do John Textor, tem mais dois nomes ali na sua mira. Tite, ex-técnico da seleção brasileira, que seu trabalho mais recente foi no Flamengo e não foi um trabalho bem sucedido, ele acabou sendo demitido da equipe da Gávea, ali após a eliminação da equipe rubro-negra nas quartas de final da Copa Libertadores para o Peñarol, que nós eliminamos na semifinal. E você também tem o nome do italiano Roberto Mantini, ex-técnico da seleção italiana, que esteve recentemente na seleção da Arábia, e tem ali várias questões que estão sendo analisadas, e claro, o Textor também tem outros nomes que ele conversa, mas esses dois foram dados pelo meu amigo Bessa, e o nome do Tite também pelo meu amigo Wellington Arruda, né? Eles trouxeram, o Arruda trouxe o nome do Tite e o Bessa trouxe tanto o Tite e também o Roberto Mantini, técnico italiano. Em que pé andam essas negociações? São conversas. O Mantini, você não teve uma proposta sendo feita, e também para o Tite também isso não aconteceu. O Textor está conversando com esses dois técnicos. Como que você acha que isso pode avançar? Primeiramente, creio que o Textor deve ter visto, no jogo de hoje, que o Botafogo necessita de um treinador para ontem. Você pode contestar as questões do técnico Tite e também do Roberto Mantini, é outro caso, a gente vai conversar sobre ele mais para frente com vocês. Mas a questão do Tite é que ele é técnico de futebol. E o Botafogo hoje não foi treinado por um técnico nessa final contra o Flamengo, lá na Copa Rei, né, na Supercopa Rei, jogo que aconteceu em Belém do Pará. E essa foi a grande diferença, da gente não ter um técnico à beira de campo. O Tite, ele tem uma visão de muitos que é retranqueiro. E nisso eu discordo de muita gente que fala isso. O Tite é um técnico que ele é metódico. Não é um técnico que você vai ter um time dando show, mas você vai ter um time competitivo. E no futebol brasileiro, o time competitivo briga. Abel Ferreira, nesses anos todos, não estou comparando o Tite com o Abel Ferreira, tá? Antes que vocês falem. Mas o Tite, nesses anos todos que ele foi técnico, sempre as suas equipes foram competitivas e vencedoras. A equipe do Corinthians foi vencedora e competitiva, ganhando Libertadores, ganhando o Mundial, e ele foi o último técnico brasileiro a ganhar o Mundial, vencendo o Chelsea, do Rafa Benítez, e ele também conseguiu fazer com que o Corinthians, que venceu mais dois brasileiros, isso antes de ele chegar à seleção brasileira, fosse um time competitivo, e o seu último Corinthians era um time competitivo e bastante, até certo ponto, vistoso. Teve o time que era do empatite. O Corinthians de 2011 pode ser considerado o time do empatite, né? Que vencia por 1-0, era um time mais conservador, que depois leva o Corinthians ao título mundial de 2012, título da Libertadores e o Mundial. E aquele time de 2015, antes do Tite chegar à seleção brasileira, já era um time que você tinha o Jadson, o Renato Augusto, você tinha ali dois construtores, era um time um pouco mais vistoso e jogava até um futebol atraente, tanto é que ganha aquele brasileiro de 2015. Na seleção brasileira, o Tite passa por duas eliminatórias bem tranquilas. O problema do Tite aconteceu na Copa, né, onde ele não vence Copas do Mundo e ali tem problemas, né, com a seleção brasileira e passa uma péssima impressão para todos nós torcedores. No Flamengo, ele ganha o Campeonato Carioca e tem ali um bom momento no Campeonato do Brasil, quando a equipe da Gávea estava muito desfalcada. Fez um time com uma estrutura de jogo um pouco mais rígida, com um time mais vertical, e foi o momento que o rubro-negro chegou a liderar a competição. Depois o time cai de rendimento. Ele nunca teve, digamos que ali, o alinhamento, principalmente com Gabriel Barbosa, que é ídolo do clube e um dos caras que era líder do vestiário. Eu não sei se isso pode ter balançado o vestiário rubro-negro. O Tite hoje tem um grande problema, na minha opinião, que é a comissão técnica. Dois membros de sua comissão técnica não estão mais presentes. O Kleber Xavier, que foi seu auxiliar durante muitos anos, e também o César Sampaio. César Sampaio foi para o Santos e o Kleber Xavier quer fazer um trabalho autoral. Não sei como que acontecerá uma composição de uma comissão técnica do Tite. É algo que a gente tem que ver, claro, se essa negociação passar por uma proposta e tudo rolar. O Tite chegou a conversar com o John Textor em 2023, quando o empresário procurava um técnico para substituir o Luiz Castro. À época, o Tite foi sondado pelo John Textor, mas ele acabou falando que estava acertado com uma equipe europeia. Isso acabou não acontecendo. Ele fechou com o Flamengo meses depois e acabou ali começando o trabalho no Flamengo na temporada de 2023 e foi demitido quase no final do ano. Vamos ver o que vai acontecer.
né? O Tite não tem o Botafogo Way, não é um técnico ofensivo, mas também não é um técnico retranqueiro. É um técnico pragmático. Eu coloco os trabalhos do Tite como pragmático. O Roberto Mantini, o italiano que esteve recentemente na seleção da Arábia Saudita com um salário gigantesco, ele também teve conversas preliminares com o John Textor. Ainda não partiu para uma proposta. E através disso, é um outro conceito de futebol que aparece nas mãos do empresário norte-americano. É um cara que é medalhão do futebol. Roberto Mantini, chegando no futebol brasileiro, seria uma situação bem diferente, um cara para chamar os holofotes. Gosto muito do Mantini. Já treinou Fiorentina, Lazio, City, Galatasaray, Zenit e a seleção da Itália. E recentemente esteve à frente da seleção da Arábia Saudita. É um técnico que gosta de um 4-3-3 e é um comandante que é um cara histórico no futebol. É um cara que chamaria muito a atenção, como era o caso do Rafa Benítez. Um técnico que o John Textor observou e também chegou ali a receber uma recusa porque ele não queria vir treinar no futebol brasileiro. Dito tudo isso, no meu entendimento, o que tem que acontecer é uma definição logo. O Botafogo não pode mais dar sopa para o azar de não ter um comandante. Precisamos de um técnico. Para ontem. Hoje não sei se tivéssemos um técnico, nós ganharíamos ou não, porque não dá pra gente cravar nada no futebol. O que eu acredito é que o técnico faria um time mais competitivo do que foi hoje o time que o Botafogo teve, porque nós não tínhamos um técnico. Tínhamos ali um interino que é limitado como técnico, um cara que pode vir daqui a alguns anos ser um bom treinador, mas hoje não é um treinador para um clube como o Botafogo. Se fosse um clube que não disputasse, que não almejasse nada, beleza, mas a gente almeja coisas grandes na temporada e o Leiria não dá. Pensando nos compromissos que o Botafogo tem, daqui a 20 dias, teremos uma final de Recopa contra a equipe do Racing, primeiro jogo na Argentina e o segundo jogo no estádio Newton Santos, o Botafogo tem que mudar o seu planejamento. O Botafogo tem que realmente pensar em ter um técnico. Seja Tite, seja Roberto Mantini, seja qualquer outro, mas você tem que ter um técnico. Passamos o mês de janeiro sem um comandante, estamos entrando em fevereiro sem um comandante. E isso precisa acontecer o mais rápido possível. O Botafogo tem que ter um técnico e que o Textor defina tudo isso nessa semana. A novela já está longa e o Botafogo não pode esperar mais para ter um comandante. Que nós cheguemos já no nome de um treinador para que ele possa comandar o nosso clube. Tamo juntos. Falem aqui embaixo o que vocês acham, tanto do Tite e também do Roberto Mantini. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Fui. 7 da manhã, 6 ou 7 da manhã teremos o Giro de Notícias. Valeu. Fui.